Bom, hoje vamos falar sobre as principais ações, as 10 ações em que tiveram as maiores altas e as maiores baixas do mercado de ações no mercado aqui no Brasil. Tá? Lembrando que isso aqui não será uma recomendação de compra ou venda, mas será fundamental, um estudo fundamental aí para que você saiba, para que você possa se posicionar na próxima semana aí para a gente conseguir identificar os pontos de compra ou pontos de venda das ações e assim conseguir as nossas operações aí acima de 10% de rentabilidade, acima de 10% de ganho, que é o que eu ensino aqui no canal, é o que os alunos também aprendem aqui no canal. Bom, vamos começar aí pela BRKM5. Ela teve 9,51% de ganho durante essa semana, foi uma excelente rentabilidade para quem operou, mas eu vou mostrar o seguinte, o que aconteceu com essa ação, tá? Porque nem todo mundo deveria operar ela nesse momento, mas muita gente operou aí e se deu muito bem, até porque ela deu um ponto de compra. Bom, aqui está a BRKM5 no gráfico diário da ação. Nesse gráfico diário aí, ela teve um salto aí de mais de quase 15% em apenas 3 dias, desde o ponto que ela deu de compra. Tá? Primeiro vamos identificar aqui o histórico do preço. Primeiro sempre nós utilizamos o passado, para depois nós conseguirmos identificar o que está ocorrendo e o que vai ocorrer. Tá? Isso é fundamental. Primeiro você sempre tem que estudar o histórico do preço. Por que nós devemos estudar o histórico do preço? Porque esse histórico aqui nos diz o movimento que ele fez, nos diz a estrutura do preço no mercado. E essas estruturas aqui, independente da estrutura, sempre se repete. Tá? Sempre se repete. Impulsão, retração, acumulação, sempre vai se repetir. Inclusive com a média móvel de 20 períodos que nós sempre utilizamos em todas as nossas operações no mercado. Tá? Tanto no mercado brasileiro quanto no mercado americano. São poucas as diferenças aí do jeito que a gente opera no mercado brasileiro e no mercado americano. Bom, desde aquela nossa operação que nós conseguimos ter toda essa rentabilidade aqui, nós conseguimos aí ter cerca de, foram mais de 43% de ganho em uma só ação. Quem operou com R$1.000 ganhou aí R$430 em pouquíssimos dias. Uma excelente rentabilidade. Os alunos que fazem parte aí conseguiram R$400 praticamente em poucos dias sem precisar estar operando, né? Porque aqui o nosso foco é você ganhar dinheiro no mercado sem precisar passar todos os dias analisando o gráfico. Uma vez na semana nós analisamos o gráfico ali por 1 ou 2 horas, no máximo, não mais do que isso. Se passar disso, está fazendo errado. Nós utilizamos o nosso tempo ali ao nosso favor, né? Utilizamos o gráfico ao nosso favor, nós utilizamos o mercado financeiro ao nosso favor, para a gente ganhar tempo, para a gente ganhar liberdade, para a gente ganhar liberdade geográfica, liberdade de rotina e até mesmo a liberdade financeira. Se você está no mercado financeiro, você busca essas 3 liberdades. Bom, com esses 43% de ganho aí, deu para dar um fôlego legal, hein? Principalmente para quem está iniciando, né? Coloca R$500, R$1.000 aí, quem operou com R$1.000, R$430 em alguns dias. Né? E logo depois disso aí, olha o que aconteceu com o mercado. Mercado consolidado. Né? Ficou aquele períodozinho chato. Quando o gráfico ele fica lateralizado, quando o preço fica até mesmo nessa pequena direção aqui, porém, quando a média móvel de 20 períodos fica brigando aqui com o gráfico, fica no meio do gráfico, fica sem direção, não é momento para comprar e vender. E é aqui que muitas pessoas perdem, tá? Porque as pessoas pensam que isso aqui, ó, houve um rompimento. Aí vai lá e compra. Mas não se liga no seguinte, a média móvel mal andou. Quando o gráfico fica muito afastado da média móvel, ele vai querer buscar a média móvel de volta. Né? O gráfico, o preço do ativo sempre vai buscar a média móvel. Não existe isso do preço ficar subindo e a média móvel fica aqui descendo. Não. O gráfico simplesmente pode vir fazer isso aqui, ó. Ele pode simplesmente buscar a média móvel novamente. Né? Quando ele busca a média móvel, você é estopado. Aí você sai da operação e acha que ficou comprando topo. E não esperou o gráfico fazer esse movimento. Simplesmente voltar a subir para sua tendência de alta. Ou seja, tudo isso aqui não passou de uma breve correção. E a média móvel de 20 períodos evita que você compre a ação nesse tipo de correção. Aí você não fica com aquela historinha aí que você comprou o topo da ação e que mercado financeiro é cassino. Não é cassino, é você que não sabe operar. Quanto mais cedo você souber disso, mais cedo você ganha dinheiro.
né? E você não fica seguindo o conselho aí de quem não sabe operar no mercado financeiro. Mas fica aqui comigo que eu estou aqui para te ajudar. Bom, depois desse período aqui que nós ganhamos uma bela quantia aí. Então eu falei R$ 1.000 aí por fora, tá? Teve pessoas aí que aqui na sala ganhou mais de R$ 4.000 em uma única operação. Isso aí foi excelente, né? Bom, depois desse período aqui em que nós não operamos, porque olha só, o preço subiu, logo depois que ele recuou e nos tirou da operação, ele estava buscando a média móvel, né? Você viu como é que isso se repete? Se repetiu aqui, se repetiu aqui, se repetiu aqui. Os padrões do mercado sempre se repetem, né? Então, depois desse período aqui, confusão, teve impulsão novamente, né? Porque teve uma impulsão dessa aqui que você vai entrar. Não é por causa disso que você vai entrar. Tem que ter um padrão claro para entrar nas suas operações. Logo depois buscar uma média móvel de novo. Por mais que fique aqui, ó, aparentemente subindo o preço, mas está numa região de briga. Está numa região de acumulação. Tá? Enquanto ele ficar nesse período aqui brigando com a média móvel de 20 períodos, né, não é para se fazer nada. Não é para se fazer nada. Sempre repito isso aqui nos vídeos. Coloca a média móvel de 20 períodos que ela vai dizer para você se é o momento para comprar ou se é o momento para vender e principalmente se é o momento para ficar fora da ação. Tá? Isso é muito importante. Não tem que ficar buscando toda hora comprar e vender. Você tem que buscar a oportunidade de compra e venda. Se você não acha essa oportunidade de compra e venda, não é para se fazer nada. É para ficar de fora assim do gráfico. Bom, logo depois ficou ainda nesse período aqui, chatinho do gráfico, indo voltando aqui perto da média móvel, sem querer romper aqui a resistência anterior. Logo depois, bom, tentou empurrar para baixo, né? Muitas pessoas acham que isso aqui é uma reversão de tendência, quando tem uma impulsão assim para baixo. Mas é o seguinte, veio de uma longa alta, você acha que o gráfico vai fazer isso aqui, ó, uma longa alta depois vai cair do nada? Não, ele tem que ter um padrão, ele tem que ter uma estrutura para fazer reversão de tendência. Calma aí que nós já vamos chegar aqui nesse preço, tá? Nós já vamos chegar aqui. Primeiro é importante você saber o que ocorreu aqui. Depois dessa leve correção, isso aqui não é reversão de mercado, isso aqui é uma correção desse movimento principal, isso aqui é a correção desse movimento principal aqui. Depois disso, o gráfico impulsionou novamente. Tá? Impulsionou novamente. Uma técnica simples é quando você está no gráfico diário da ação, você pode vir aqui, ó, viu que o gráfico subiu muito? Você pode vir aqui no gráfico de 60 minutos e você pode identificar ali um possível ponto de compra ou venda da ação. Você pode identificar um possível ponto de compra e venda da ação. A gente vem aqui, simplesmente a gente faz esse, a gente traça aqui o nosso pontinho, ó. Pronto. Só botar ele um pouquinho mais largo aqui, para a gente identificar quando for colocar lá no gráfico de 60 minutos. Prontinho. Tá? Porque você pode gravar você pode gravar a data aí, mas se você fizer isso aqui é bem mais simples. Prontinho. Olha que interessante. Nós estamos lá no gráfico diário, né? Se você ver que a ação correu muito, né? Correu muito, muito mesmo. Teve candles consecutivos aí durante o dia, candles de 60 minutos. Lembrando que para o swing trade, que é o que nós operamos aqui, que são operações em que nós compramos alguma ação hoje e vai vender ela daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas e colocamos o dinheiro no bolso sem precisar ficar analisando o gráfico todo dia, perdendo tempo na frente do gráfico. Essas operações aqui de swing trade, nós sempre vamos utilizar os tempos gráficos diário, semanal e o de 60 minutos, podendo até mesmo utilizar o tempo de 4 horas. Tá? Não é errado utilizar o tempo gráfico de 4 horas. O que é errado é você utilizar gráficos de intraday, gráficos de 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, menores que 1 hora. Gráficos menores que 1 hora para efetuar uma operação de swing trade. Isso aí é errado. O menor tempo gráfico que você vai utilizar numa operação de swing trade é o gráfico de 60 minutos. Esse é o menor tempo gráfico que você vai estar operando. Bom, então a partir daqui, que tem esse movimento lá no gráfico diário, era somente vários candles consecutivos. Lembra disso? O gráfico diário estava assim, ó. No gráfico diário estava esses candles consecutivos aqui. Quando você vê esses candles consecutivos, acha que perdeu a oportunidade. Não é bem assim. Você vem aqui, ó, no gráfico de 60 minutos e você vai ver vários candles desses aqui, sendo que
você vai ver pequenas correções. A partir do momento que você vai no gráfico semanal e gráfico diário, vê uma grande impulsão, pode ir lá no gráfico de 60 minutos e você vai ver pequenas correções. Você vai ver pontos de entrada. Isso é fato. Você pode conseguir isso. Então, nesse tempo gráfico aqui, que é de 60 minutos, eu consegui identificar dentro do gráfico diário da ação que houve essa correção. Essa correção é o quê? É um movimento de força no mercado. Com esse movimento de força aqui no mercado, eu consegui identificar um ponto de compra na ação, né? E foi o que os alunos também fizeram, quem estava acompanhando aí as operações. Olha isso aqui, olha o ganho disso aqui em pouquíssimos dias, 11%. Quem operou com R$1.000 aí ganhou um pouco mais de R$100. Quem operou com R$10.000 aí nas operações ganhou R$1.000. Isso aqui em 4 dias, em apenas 4 dias. E detalhe, a operação totalmente agendada, né? Nós identificamos com antecedência uma correção, identificamos o ponto de compra, identificamos o stop da operação e identificamos o alvo dessa operação. Então, quando nós identificamos tudo isso com antecedência, porque nós sabemos operar, né? Nós seguimos um passo a passo, nós seguimos somente uma metodologia para ganhar dinheiro no mercado, então nós conseguimos agendar tudo isso e a partir desse momento é só deixar agendado na corretora que o gráfico que o preço do ativo vai fazer todo o nosso trabalho. Ou seja, isso é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Não é você operar todos os dias e achar que você está fazendo o dinheiro trabalhar por você. Não, quem opera todos os dias está trabalhando pelo dinheiro. Aqui nós estamos aprendendo a colocar o nosso dinheiro a trabalhar pela gente e assim nós ganhamos a liberdade de rotina. Aí você pode estudar, você pode trabalhar, pode fazer qualquer outra coisa enquanto está ganhando dinheiro no mercado. Não é mais simples? Bem mais simples e muito mais fácil de se operar, porque no swing trade, como nós trabalhamos com tempos gráficos maiores são padrões muito mais assertivos, né? Principalmente esse padrão aqui, ó, que todo mundo gosta de falar que é a impulsão, retração e impulsão. Todo mundo gosta de falar que rompimento não é assertivo. Lógico, está trabalhando no gráfico de 5 minutos, gráfico de 2 minutos, operando intraday. Realmente, padrão de rompimento de um pivô não é assertivo nesse tempo gráfico. Se você pegar ali os últimos 60, pega ali os últimos 50 movimentos desse aqui, um gráfico de 5 minutos. Veja se deu mais de 60% de rompimento válido. Vê se o gráfico não veio aqui e caiu de novo. Ele ficou numa confusãozinha até subir ou até entrar numa próxima tendência. Faz isso, faz esse teste. Para buscar o método que eu ensino aqui, eu testei por 2 anos o mesmo método, o mesmo padrão, foi catalogado. E ainda assim, hoje eu catalogo, porque eu continuo ensinando a vocês isso. Então, isso é importante. Você tem que ter a prova de que aquilo funciona ou não. E é o que eu faço aqui todo dia com vocês. Eu provo que isso funciona ou não. E isso aqui é importante, né? É isso que é importante para vocês. Então, quando você opera com tempo gráfico maior, nesse tempo gráfico maior, você vai ver que essa estrutura aqui, pode pegar as últimas 50 estruturas dessa aqui, e você vai ver que são estruturas extremamente assertivas. São estruturas muito mais assertivas. Com certeza você vai ver esse padrão aqui com mais de 60% de rompimento válido. Com mais de 60% de rompimento válido. Porque são gráficos maiores. Lógico que tem diferenças. Gráfico diário, o rompimento é muito mais válido. Gráficos de 60 minutos, o rompimento não é tão assertivo quanto o gráfico diário. Então, existe essa comparação. Então, quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo é a estrutura no mercado. Mais assertivo é válido aquela informação. Por quê? Porque a força é muito maior. A força para romper é muito maior, né? Até porque a mesma quantidade de pessoas, a mesma quantidade de ativos, a mesma quantidade de volume financeiro não é a mesma em 5 minutos para um dia inteiro de operação. Não é a mesma de 1 hora de operação para uma semana de operação. Então, a força no mercado financeiro depende também do tempo gráfico. Quanto maior o tempo gráfico, mais assertivo isso é, né? Então, fico feliz aí de passar a esclarecer isso para vocês. Bom, então depois desse movimento aqui, que nós identificamos essa alta aqui inteira e ganhamos mais de 10% em uma operação em apenas 3 dias,
agendada a operação, eu lembro que eu não estava nem em casa, né? Tinha aluno meu mandando mensagem, aquela operação deu certo, tudo bem, foi legal pra caramba, poxa, obrigado pela ajuda. Eu fico feliz em estar ajudando vocês, né? Eu fico feliz em estar passando esse conhecimento, né? Acho que o conhecimento está disperso na sociedade, e quanto mais você puder ensinar, mais você recebe também em questão de conhecimento, né? Muitos alunos meus me ensinam muita coisa com as perguntas que eles fazem. Então, todo dia eu estou aprendendo e todo dia eu estou evoluindo graças aos alunos. E, em troca disso, a gente passa o nosso conhecimento em um verdadeiro passo a passo, né? Então, aqui teve essa impulsão, né, esse ganho na alta aqui. E olha como é que a média móvel de 20 períodos ele acompanha muito bem o gráfico. Ele acompanha como um suporte. Aqui você pode dizer que é um suporte móvel. O suporte ele não é somente uma linha retinha aqui no gráfico que você traça. A média móvel de 20 períodos também funciona como suporte, uma resistência móvel. E quando ele funciona como um suporte, uma resistência móvel, ele vai fazendo junto com o gráfico esses movimentos. E esses movimentos aqui são excelentes pontos de entrada. Se engana quem acha que é somente uma operação aqui. Não. Aqui, conforme o gráfico vai subindo, você vai tendo outras operações, você vai comprando ainda mais ações e assim ganhando muito mais. Ou seja, é uma forma de multiplicar o seu capital e você, na verdade, não ganhou só 10%, né? Ganhou 10% que operou somente aqui. Mas conforme vai andando o trade, mais você pode ir ganhando, né? Você vai aumentando aí o seu patrimônio, vai aumentando aí o seu capital. Vamos voltar lá no gráfico diário da ação para a gente chegar ao nosso preço atual dessa ação. Bom, aqui nós tivemos todo esse lucro aqui, toda essa alta no mercado. E como é que a gente sabe o momento de sair da operação? Tem dois quesitos. O alvo da operação, você pode simplesmente traçar um alvo na operação, né? Nós utilizamos aqui Fibonacci para traçarmos o alvo da operação, sempre com Fibonacci, 100% dos nossos alvos são através de Fibonacci. É com ele que nós identificamos o ponto de saída da operação e é com ele principalmente que nós identificamos se vale a pena entrar naquela operação, porque nós utilizamos aqui o alvo Fibonacci para saber se aquela operação tem chances de nos dar mais de 10% de retorno. Se o alvo está sendo somente 9,99%, nós não entramos. É sempre acima de 10% de retorno. Sempre. Isso é indiscutível no método. Isso é bem indiscutível. Não tem uma outra coisa. Porque se você entrar com alvos menores, você vai estar trabalhando com gerenciamento de risco muito diferente. E quanto menor o seu alvo numa operação, mais robusto tem que ser seu gerenciamento de risco. Quanto maior o alvo da sua operação e com alvos mínimos para se trabalhar, mais simples se torna o seu gerenciamento de risco, porque a sua assertividade passa a ser maior quando se trabalha com o método correto. Então, com essa assertividade maior, a sua estrutura para você ter um gerenciamento de risco se torna muito mais simples, né? Se você colocar, por exemplo, tem pessoas aí que utilizam o scalper, né? Pessoal, não estou falando aqui mal do day trade, do scalper, nada disso. São profissões aí maravilhosas para quem gosta de operar. Eu já me arrisquei também nesse mercado há muito tempo, já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro também. Só que eu vi que a minha liberdade de rotina estava deixando de acontecer, né? Então, por isso que hoje em dia, nos últimos anos aí, já vai fazer 7 longos anos aí, que eu só opero somente o swing trade, porque é o que me deu liberdade de rotina e a quantia que eu ganho é a mesma. Então, isso daqui se torna muito mais assertivo para você, para operar. Então, é isso que você tem que buscar, liberdade. Bom, vamos aqui. No gráfico, quando a gente terminou de operar, atingiu o nosso alvo da operação, valia a pena entrar de novo bem aqui, né? É enxergado isso aqui como um pivô. Sendo que é o seguinte, olha a distância que está aqui, a média móvel de 20 períodos. Olha essa distância, está muito longe. E quando o preço do ativo está longe da média móvel, nós identificamos que aquele preço está relativamente caro para aquele período de tempo, tá? No swing trade a gente não trabalha com o preço justo da ação, nós trabalhamos com preço, né? Nós trabalhamos com esse preço. Se o preço está relativamente caro ou se o preço está relativamente barato
naquele período de tempo, dentro desse período de tempo, né? E com a ajuda da média móvel, nós conseguimos identificar que o preço aqui está caro, né? Ele está muito longe da média. Então, o que acontece? O gráfico pode até tentar romper, mas olha o que aconteceu logo em seguida. Ele puxou e com força o preço para baixo. Muitas pessoas vêm aqui e correm. Aqui é momento de vender a ação, corre. Não, não é assim, né? Calma. Quando o gráfico fica muito longe do preço, ele tende a puxar muito forte para baixo e com isso o gráfico do ativo pode entrar num período de confusão novamente do mercado. Toda vez que há uma grande impulsão ou uma grande retração ou uma impulsão para baixo do gráfico, ele tende a entrar num período de consolidação, de descanso do mercado, vamos dizer assim. Se o gráfico cai muito de uma vez só, muitos candles consecutivos ali de baixa, diários, semanais, vai chegar um momento em que ele não vai reverter para cima, não vai reverter a tendência. Ele vai entrar num período consolidado, depois desse período consolidado aqui, que ele vai tomar uma nova tendência, ou para alta ou para baixa. Em um desses dois períodos. Bom, aqui, se você tirar a média móvel, você vai ver que está em uma tendência de baixa, né? Você pode até fazer algumas operações vendidas. Porém, se você estiver utilizando o método, você vai ver que a média móvel está entrelaçada ao gráfico, está preso aqui. Você vai fazer alguma coisa? Não, né? Agora nós estamos chegando no nosso ponto final. Nós vamos identificar se é o momento para comprar e vender essa ação. Se o preço aqui, mesmo com a queda, ainda e tem a média móvel de 20 períodos, que ainda está aqui longe da média móvel de 20 períodos, vai fazer alguma coisa? Não. Por quê? O preço vai retornar. Tem que esperar o preço retornar. Quando o preço retorna, que ele vai dizer se é o momento para comprar ou vender a ação. Aqui foi o momento para comprar a ação. Você vê que aqui fez esse movimento. Eu não estou vendo esse movimento de impulsão, retração. Estou vendo somente um candle vermelho aqui. Isso aqui não é um movimento de impulsão ou retração. Lembra do gráfico de 60 minutos? Nós estamos no gráfico diário. Vamos lá no gráfico de 60 minutos para você ver esse candle aqui. O que foi formado nesse candle? No gráfico de 60 minutos, eu venho aqui, olha o movimento que ele fez. Aquele período consolidado, né? O gráfico de 60 minutos é esse aqui, ó. Impulsão, retração e impulsão. Isso aqui representa o gráfico diário. Todos esses candles aqui estão representando o gráfico diário, mais precisamente esse aqui, né? Aquele candle que você viu retraindo, aquele único candle ali de força dentro do gráfico diário da ação, é isso aqui. É esse conjunto de candles aqui. Isso daqui foi aquele candle vermelho que você viu. Tá? Então, isso daqui é um pullback. Então, é um padrão de força, é um movimento de força no mercado. Impulsão, retração e impulsão. E olha a média móvel de 20 períodos. Movimento para alta. Então, isso aqui foi um ponto de compra na ação. Tá? Quem aproveitou, os alunos que aproveitaram isso aí, já estão ganhando, ó, 12%. 12% e com certeza já moveram o stop para stop gain, ou seja, já estão no lucro na operação. O stop é quando você coloca para proteger o seu capital, né? E o stop gain é quando você já começa a proteger aquilo que você já ganhou, ou seja, o stop já está acima da sua entrada. Então, simplesmente aí já não tem mais prejuízo nessa operação. E a operação aí, para quem sabe traçar o alvo já de acordo com o método, já está muito bem aí, já sabe que o alvo é maior do que esse. Arion está dizendo que é para comprar agora a ação? Não, quem comprou, comprou. Quem não comprou tem que esperar aí alguma próxima estrutura. Até porque essa média móvel de 20 períodos aqui, ele tem que se aproximar de novo no gráfico. Tá? Ele tem que dar uma forma de se aproximar de novo no gráfico. Lembra do que eu falei? Média móvel está longe do preço do ativo, está longe do gráfico. Então, se a média móvel está longe do gráfico, como aqui está, ó, aqui a média móvel está aqui embaixo, a média móvel verde, o gráfico onde está o preço da ação. Então, se está longe, alguma coisa pode acontecer. Pode ter uma pequena correção, uma retração. Então, aí tem que saber operar, tá? Você vai comprar ou não? De acordo com o método, não, os alunos não entram mais aqui, né? No máximo, vão esperar algum próximo movimento, até mesmo de correção
do mercado. Vamos lá na CSNA3, foi uma outra ação que essa semana fechou aí com 9,17% de alta no mercado. Ariel, mas olha aí, você abriu o gráfico e está em queda. Que ação é essa que subiu? Por isso que eu falo, não fica somente vendo notícias no mercado. Não fica somente ali abrindo site Infomoney, TradingView, sites de notícia como a Investing.com, porque diz lá que a ação subiu. Bacana, não estão mentindo. A ação realmente subiu naquele dia, a ação realmente subiu naquela semana. Mas quando a informação não está completa, né? Muitas vezes não estão completas. E não é culpa deles não, é você que tem que saber operar. Olha a queda do ativo. Esse daqui foi um movimento de alta no dia de ontem e hoje ficou aí mais chatinho. Aí, ficou nesse pequeno candlezinho aqui. Esse doji bem aqui, bem pequenininho. Então, com esse doji aqui, com esse candle, está dizendo alguma coisa para você? Não, porque nós trabalhamos com estrutura. É a estrutura completa do ativo que vai dizer para você se é hora de comprar ou vender a ação. Não é um candle único, não. Então, já é uma boa notícia que você ficar decorando aí os 2.000 nomes de padrões de candle, porque isso é perda de tempo. Tá? Você pode ter o conhecimento, é muito legal chegar para alguém e falar, isso aqui é um doji, isso aqui é um bebê abandonado, isso aqui isso aí é bacana, né? Querer se mostrar com isso, mas isso aí não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com isso, tá? Tem pessoas que operam, bacana, tem pessoas que operam, mas de acordo com o método aqui eu prefiro trabalhar a estrutura, porque a estrutura é muito mais assertiva que um candle. Você vai pegar o volume financeiro, o volume de negociação. Qual que é o maior volume de negociação? É num candle ou é na estrutura, com vários candles consecutivos? É na estrutura. Não tem cabimento se operar somente por um candle, ou se você está querendo buscar uma operação com um ganho maior. Porque no swing trade, como nós trabalhamos com tempo gráfico diário, as operações naturalmente são um pouco mais longas, né? Duram alguns dias. Mas isso não quer dizer que o ganho é pouco. Pelo contrário, o ganho é bem razoável, bem grande aí o ganho, tá? Principalmente com o capital que você estiver operando. Quando você está iniciando no mercado, você tem que realmente começar com pouco, não é começar com muito dinheiro não. Mas conforme você vai operando, conforme você vai pegando mais experiência e principalmente confiança no método, mais fácil vai ficando as suas operações e você se sente muito mais confortável. Em vez de estar operando com aqueles 500 reais, 100 reais que você começou, você vai colocando um pouco mais de capital, você vai tendo muito mais retorno, você pega aquele montinho e vai transformando num montão. Né? E aí você começa a abrir outras posições ao mesmo tempo. Você está trabalhando aí daqui a pouco com 10, 15 ativos ao mesmo tempo. E isso multiplica os seus ganhos. Né? Em vez de ficar preso em somente um ativo, você ficar sendo escravo em somente um ativo, não. Você trabalha com vários outros ativos, agenda a compra e a venda em todos eles e pronto. Vai curtir sua praia, vai curtir sua família, vai curtir o seu momento de lazer. Então, com essa tendência de baixa aqui completa, você acha que é o momento para comprar a ação? Tem muitas pessoas que acham que esse aqui é um momento de reversão de mercado. Só que é o seguinte, para haver uma reversão de mercado, não é somente com um movimento simples como esse aqui. Pelo contrário, é um movimento muito maior. Você, para ter uma reversão de mercado, tem que ter uma estrutura muito maior, e principalmente uma estrutura de força. Aqui pode ser somente uma correção de mercado, e não somente uma reversão. E a correção de mercado, o que acontece? O mercado caiu, né? Há uma correção. A correção é o quê? Nada mais é do que a estrutura de um pullback. Aí você trabalha vendido na ação. Estou dizendo que isso aqui não é uma reversão? Não. A probabilidade é que não seja uma reversão. A probabilidade não é que seja uma reversão. A probabilidade, eu sempre trabalho com a probabilidade. A probabilidade é que a ação está em tendência de alta, que ela continue em tendência de alta, e a probabilidade que a ação esteja em tendência de baixa é que ela continue essa tendência de baixa. É essas duas probabilidades que você tem que trabalhar. Aqui está formando isso aqui, ó, esse movimento aqui. Então, nisso daqui, com esse movimento aqui você consegue trabalhar também a correção do mercado. Então, não é errado fazer isso. Eu prefiro ter a maior probabilidade a meu favor. Né? Eu esperaria por uma correção,
Ou se houver uma estrutura muito maior que realmente confirmar uma reversão de tendência, aí eu opero comprado. Mas você viu que é importante? Não é porque você foi lá no site e viu a notícia dizendo que subiu a ação. Não, você tem que analisar o gráfico da ação. Você tem que analisar tudo isso aqui primeiro. Tá? Bom, vamos lá para outra ação que deu uma alta excelente, que foi a JHSF3, que subiu aí cerca de 8,42%. E olha que movimento interessante no mercado que ela está fazendo. Tendência de queda. Olha esse aqui. Os últimos 2 dias aí houve uma tendência de alta, mas aqui está uma tendência de queda no mercado, né? Fazendo o que? O padrão clássico, que é fundo mais baixo que o fundo anterior, teoria de Dow aplicada, tá? Fundo mais baixo que o fundo anterior, topo mais baixo que o topo anterior. Para quem não sabe a teoria de Dow aí, é basicamente isso aqui. Tem vídeo meu aqui no canal, você pode ver um pouco mais a fundo isso. Dow dizia que o mercado se move em tendência, se move em impulsão, retração e impulsão, como a maré do mar. Então ele sempre vai fazer esse movimento, ele não vai subir direto nem vai descer direto. Tá? Ele dizia e está certo. Tá? Nenhum mercado você vai ver subindo direto, descendo direto. Lógico, se você pegar tudo isso aqui e colocar no gráfico mensal, vem aqui ó, no gráfico mensal, pô, você vai ver realmente uma alta ou uma baixa, um pouco mais íngreme. Aqui o gráfico mensal como é que fica. Você vai ver gráfico subindo direto, descendo direto. Né? Mas não é com gráfico mensal que você vai trabalhar no mercado financeiro. Você vai trabalhar com gráfico diário, gráfico de 60 minutos, gráfico de diário aí na ação, tá? Para operar o swing trade. Então isso aqui é uma tendência de queda clara. Ó, canal de baixa funciona como suporte e resistência. Aqui em cima é uma resistência, aqui embaixo é um suporte. Enquanto ele estiver nesse movimento aqui, ó, é tendência de queda da ação. Reparou que não foi só porque subiu aqui embaixo essa pequena estrutura que você vai operar? Não é assim. Né? Vamos lá para SBSP3. Né? SBSP3. Essa ação aí teve 8,7% de alta no mercado. Ué, não está indo aqui. Ah, agora foi, ó. Eu tinha errado a digitação e continuo errando, ó. SBSP3. Isso aqui é isso? Vício de digitação. Vício de digitação. Eu comprei um teclado novo e por algum motivo a tecla é diferente. Eu não sei porquê. Essa é nova aqui pra mim. Bom, o que isso aqui está dizendo para você? Ó, tá bem claro para você. Eu espero que você saiba. O que isso aqui? Tá subindo, tá descendo? Então, você falou que tá subindo, não errou. Você falou que tá descendo, errou. Tá? Isso aqui é período de confusão de mercado. Tá? Quando o gráfico fica muito confuso, olha só isso aqui. A maneira fácil para você identificar o período de confusão no mercado é isso aqui, ó. A média móvel de 20 períodos entrelaçada ao gráfico, brigando com o gráfico. Isso daqui é um movimento muito ruim para você estar operando, tá? É um movimento muito ruim para você estar operando. Então, com esse movimento ruim aqui, você não vai operar. Lembre-se do seguinte, um conselho que é para você pegar para a vida. Busque o mais fácil no mercado. Procure ganhar dinheiro com facilidade. Você não está aqui para buscar a dificuldade no mercado financeiro. Você não está aqui para buscar a maneira mais difícil de ganhar dinheiro. Você está aqui para buscar facilidade. Com a facilidade, você ganha dinheiro no mercado, buscando o simples. Então, com esse período de confusão aqui, é para entrar? Não, de acordo com o método, não. Mas se você tiver uma estratégia para operar esse período de confusão, bacana, tá? Uma coisa importante também, gente, que às vezes eu falo muito aqui assim, ó. Ah, isso aqui é para você fazer, isso aqui não é para você fazer. De acordo com o método, de acordo com a técnica que eu utilizo, de acordo com a técnica que eu ensino aos alunos, tá? Mas é o seguinte, se você tem uma técnica provada para você, não é para os outros, é para você, de que isso aqui funciona para você, bacana, opere, tá? O importante aqui é ganhar dinheiro, tá? Não posso aqui dizer para você o que é certo e o que é errado, e você nem pode dizer para mim o que é certo e o que é errado no mercado. O mercado ele é feito de muitas pessoas, muitos investidores, muitas instituições financeiras, cada uma delas com uma técnica diferente, porém a leitura é a mesma, principalmente a leitura de força. Tá? Leitura de força é a mesma. Mas se você, a sua leitura, se a sua técnica é para operar o fundo de pivô, opere o fundo de pivô, desde que aquilo
você conseguiu provar que dê dinheiro para você, tá? Não é para você provar para as pessoas, não é para você provar para a pessoa que te ensinou, é para você provar para você. Como é que prova para você? É ganhando dinheiro consecutivamente no mercado financeiro. Se a sua técnica é para rompimento, bacana, opere o rompimento, a mesma coisa, desde que seja provado. Tá? Como é que se prova isso? Através de backtest, é você testando as suas operações. É testando, sempre. Então não existe o certo e o errado no mercado financeiro. Sempre questione, principalmente questione os outros, mas faça por você e não pelos outros, tá bom? Vamos lá na Uzi Minas. Uzi Minas, gráfico diário da ação. Período também de confusãozinha do mercado, tá? Por mais que aqui foi fácil de analisar a ação, aqui foi um pouco aqui também foi um pouco mais fácil de analisar a ação, mas aqui ó, não deu nem tempo de entrar nessa operação, porque ó, candles consecutivos. Né? Uma outra coisa, não fica com aquele viés de que você está atrasado ou que está todo mundo ganhando ou perdendo, ou que você perdeu a entrada. Né? Não, se perder a entrada, tem muito mais oportunidade. Mercado de ações no Brasil são mais de 360 ações. No mercado americano, que também é fácil, é a mesma coisa que eu ensino aqui, a mesma técnica, no mercado americano, você vai trabalhar com mais de 6.400 ações. Olha quantas oportunidades você tem para estar operando. Então não é só porque você perdeu uma entradinha aqui, que aqui também não deu entrada, e vai entrar atrasada, e vai lá, vou vender aqui. Aí o gráfico, ó, pegou o seu stop e voltou a cair. Né? Aí você perde dinheiro porque fala que o mercado é ruim com você. Não é ruim com você, você operou errado. Então é melhor aceitar isso. Bom, aqui depois desse período de consolidação no mercado, período de confusão e continua num certo período de confusão de mercado, não é para você estar operando. E olha que importante, se lembra daquele, é um padrãozinho que se chama no mercado W? Esse aqui é um movimento de reversão de mercado ou uma correção mais profunda. Aqui acabou de fazer esse movimento. Pode ser uma reversão de mercado ou uma correção mais profunda. Uma reversão, ele vai romper tudo isso aqui. Se for uma correção mais profunda, ele pode corrigir até esse movimento aqui. Bom, então isso é diferente entre a correção de mercado e a correção mais profunda. Agora vamos falar um pouquinho de coisa não é ruim, mas para quem é ruim para quem está comprado e boa para quem está vendido. Né? Vamos falar das maiores baixas no mercado, mas olha só, não é porque teve baixa no mercado que a ação não esteja de tendência de alta. Tá? Vamos lá na Petrobras. Petrobras foi a maior queda da semana de 4,19%, mas olha que legal. A Petrobras teve uma alta excelente. Né? Olha o ganho dessa operação aqui. Olha o movimento dessa operação. Um movimento importante, um movimento fácil de ser operado. Fez o nosso padrãozinho, fez um pullback um pouquinho mais escondido, mas fez um pullback aqui. Tudo indicando para uma tendência de alta. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, vai esperar um próximo movimento, tá? Olha o preço da ação como é que está. Afastado da média móvel. Se está afastado da média móvel, está dizendo que o preço relativo dessa ação está caro. Se está caro, você não vai estar operando nesse momento aqui. Tá? Você vai esperar um pouquinho para estar operando. Isso daqui não é para você operar agora. Espera um pouquinho, tá? Sem pressa. Tem muitas ações aí para estar operando, mas a Petrobras teve uma excelente alta aí devido a grandes notícias aí sobre privatização e tudo mais, tá? Não é para você entrar lá no site para ficar vendo notícia do gráfico, é para você esperar o preço ou voltar para a média ou o preço se equilibrar, tá bom? Se você achar que deve comprar, bacana, não estou falando que não é uma recomendação de compra ou venda, mas pela minha experiência, isso aqui é o preço que está caro em relação a essa média móvel. Então, quando o preço está afastado da média móvel, você não é momento para operar, porque olha só, o histórico de preço, como é que todos os padrões sempre se repetem. Isso aqui é preço voltando para a média. Preço voltando para a média, preço voltando para a média, preço voltando para a média. Né? Simples. Quando você tem esse conhecimento. Quer ver uma outra ação? A outra que também caiu foi a PETR3, mas também faz parte da Petrobras. É só a diferença que PETR3 é uma ação ordinária e PETR4 é uma ação preferencial. Ou seja, a PETR4 ela diz para você, ela
distribui dividendos, né? É uma ação que distribui dividendos. PETR3 é uma ação destinada a acionistas, tá? E esses acionistas são os últimos a receber o lucro da empresa. Então, não teve muita diferença aí. A LAME3, depois de uma forte tendência de baixa, em que deu para operar aqui, olha o movimento de tendência de baixa. Quem operou vendido, os alunos que operaram vendido, olha só o quanto ganhou nessa operação. O quanto finalizou. Finalizaram, foi aqui mais ou menos, 25% de ganho. Ou seja, botou R$1.000, R$250 de ganho aí em apenas 2 semanas. Quem operou com 10 mil, R$2.500 de ganho em apenas 2 semanas. Quem operou com muito mais capital, por exemplo, vamos botar aí R$20.000 em uma única operação, R$5.000 de ganho aproximadamente. Isso aqui em 2 semanas, sem você precisar passar o dia todo analisando o gráfico. Mas olha só isso aqui. Tendência de queda clara da ação. Por mais que seja um período consolidado aqui, um período de confusão de mercado, ele apresenta no todo uma tendência de queda na ação. Não é porque está aqui embaixo que você vai dizer que a ação está barata. A ação não está barata. Ela está em tendência de queda. Porque senão você vai lá e compra a ação e a ação continua caindo. Aí você continua perdendo dinheiro. Aí fala aí para você, usa como desculpa que é para longo prazo. Não é para longo prazo isso. Você só não soube operar, entrou errado. Vamos lá na fatídica Magazine Luiza. Olha isso aqui. Magazine Luiza. Quem comprou aí para longuíssimo prazo? Eu ganhei muito, os alunos também ganharam muito. Tanto nessa alta aqui, ó. Nessa alta quanto nessa baixa. Quem está comprando as ações aí? Quem está comprando essas ações está perdendo dinheiro ainda no mercado. Olha isso aqui. Só tem entrada de venda, não teve nenhum padrão de reversão de mercado, não tem nada. Tem gente comprando a ação esperando o quê? Para longo prazo. A ação para o longo prazo não é errado, é o tipo da sua estratégia. O que não pode é você comprar uma ação com a intenção de vendê-la para os próximos dias e se der prejuízo, você não encerrar aquele prejuízo e aumentar o seu prejuízo por erro seu e você achar que simplesmente é para longo prazo. Usar como desculpa que ficou para longo prazo. Não é isso. Isso aí vai fazer você perder muito mais dinheiro no mercado. Então, Magazine Luiza aí, tendência de queda na ação. Até quando vai continuar a tendência de queda? Não sei, você também não sabe, ninguém sabe. O gráfico vai dizer, o gráfico vai mostrar uma estrutura clara de reversão de tendência. Pode mostrar um pivô, pode mostrar um fundo duplo, pode mostrar qualquer outro padrão, mas é importante você seguir a tendência do gráfico, é importante você seguir a leitura do gráfico. Tá? Vamos lá para a BID 11. A BID 11 foi uma excelente operação aí durante muitas semanas. Agora ficou meio chatinho operar ela, está em tendência de queda, mas olha só, apresenta vários períodos de confusão. Toda hora apresenta o gráfico aqui no meio da média móvel de 20 períodos. Isso aqui é uma região de confusão de mercado, sendo que aqui, ó, pivô de baixa. Com esse pivô de baixa aqui, também pode ser que dê alguma entrada para a venda da operação. Pode ser que dê uma entrada para a venda da operação. Isso aqui até agora é uma das ações, é um ponto mais plausível até agora para estar operando. Então, a partir desses movimentos aqui, tanto de alta quanto de baixa, que você vai operar, tá? Sempre seguindo a tendência da ação. Bom, pessoal, essas foram as 10 ações, os 10 ativos entre as altas e as maiores baixas do mercado. Espero que tenha ajudado você. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de conteúdo, é só deixar aqui nos comentários, só deixar aqui na descrição, que eu mesmo vou fazer um conteúdo com a sua sugestão e procurei responder a todas as suas dúvidas que você tiver. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal para ser notificado assim que aparecer uma nova aula. Bom, até a próxima.